neocolonialismo na África do século XIX. Antes de falar sobre, tem que falar um pouco sobre a Conferência de Berlim. Ela foi organizada entre 1884 e 1885 pelo Otto von Bismarck, o alemão. Ela foi basicamente uma reunião para decidir a partilha, as regras da partilha da África entre os países europeus. Claro, teve outros assuntos abordados, mas vamos se concentrar só nesses. Enfim, o neocolonialismo na África aconteceu no século XIX entre os países europeus do Reino Unido, Alemanha, Holanda, a França e teve outros assim, mas deixa pra lá. Enfim, aconteceu por causa que eles estavam passando pela Revolução Industrial e eles precisavam de matéria-prima e novos mercados consumidores. Algumas características, né, sobre o neocolonialismo é que os países da Europa chegaram na África implantando a sua cultura, falando que estavam ajudando eles, que a cultura da África não era desenvolvida. Então eles meio que estavam ajudando, assim, entre aspas, é claro. Outra característica é que, como eu disse, eles precisavam de matéria-prima. Então eles exploraram muito o território da África, buscando principalmente assim, pedras preciosas, essas coisas. E eles não dividiam nada com o país africano, né, quem ajudava, eles não dividiam, eles simplesmente ficavam para si, assim. E outra coisa, né, que eu falei de pegar um território e simplesmente implantar essa cultura, falando que estavam meio que ajudando. Isso daí meio que fez com que, por exemplo, tem uma aldeia, alguma coisa assim, da África aqui, outra aqui. A França, daí, né, pegava esse território, assim, na divisa, e juntava todos. Eles não estavam, a França não estava nem aí se eles eram rivais, se eles eram aliados ou o quê. E também não estavam nem aí para a cultura, nada deles. Eles simplesmente colocavam a sua cultura, impunham a sua cultura ali, naquele grupo. E não acontecia revoltas, não acontecia rebeliões, por causa que o militar, assim, dos países europeus, obviamente, era muito mais do que da África. Então não tinha como ter revoltas, assim. Daí eles meio que, né, simplesmente deixaram acontecer. E isso é uma causa que prejudica a África até hoje, por causa que, por ter acontecido isso, acontece disputas, acontece guerras, essas coisas. Então o neocolonialismo foi lá em 1800, 900 e pouco, assim. E ainda assim, até hoje, isso afeta a África. Daí agora eu vou dizer algumas questões aqui, né? Falar algumas questões. Primeira, um evento considerado definidor para a ocupação neocolonialista, do continente africano foi a Conferência de Berlim, organizada em 1884 e 1885. Essa conferência determinou algumas regras para a ocupação da África e foi organizada por letra A, Leopoldo II, letra B, Otto von Bismarck, letra C, Leopoldo I ou letra D, Charles Darwin. A resposta, né, é a letra B. Por isso que eu já comecei falando da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi organizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885 pelo alemão Otto von Bismarck. A segunda questão, a chamada partilha da África, entre aspas, né, deu-se no fim do século XIX e foi um contexto em que as potências nacionalistas europeias tinham expandido os seus domínios pelos continentes asiáticos e africanos. Sobre o processo de partilha africana da África, né, é incorreto, afirmar que, letra A Conferência de Berlim foi decisiva para organizar os domínios europeus sobre o território africano.
Letra B. A França foi o único país a não estabelecer domínios coloniais em território africano. Ou letra C. A partilha pode ser enquadrada no fenômeno mais abrangente denominado neocolonialismo. Como eu disse, é a incorreta. Ou incorreta é a letra B. A França foi o único país a não estabelecer domínios coloniais em território africano. Como eu disse no começo, a França foi sim um dos principais países. E a letra A está certa que, né, a Conferência de Berlim foi decisiva para organizar os domínios europeus sobre o território africano. E a letra C, a partilha pode ser enquadrada no fenômeno mais abrangente denominado neocolonialismo. Óbvio que está certo, né? Neocolonialismo, pronto. Só ver ali já está certo. Enfim, foi isso a videoaula de hoje sobre o neocolonialismo na África. Pronto.